Atualmente, os animes estão em alta por conta das inúmeras obras que chegaram para nós do ocidente pelos serviços de streaming como a Netflix e a Crunchyroll. Dos anos 80 aos anos 90, teve um anime que trouxe uma revolução ao mercado dos animes e também para a cultura pop, tanto que no Japão ele é bastante respeitado pelos mangakas e é uma das inspirações para outras obras. Até mesmo hoje esse anime faz um grande sucesso, ainda que uma parte do público das antigas não goste da nova fase que essa obra se encontra. Mas uma coisa que não se pode duvidar é que essa obra tem uma importância gigantesca para o mundo nerd e geek. A obra no qual me refiro saiu da mente do mestre Akira Toriyama, e a obra mais conhecida de sua autoria é Dragon Ball. O mangá fez um grande sucesso na época que foi lançado, e o anime apenas elevou esse sucesso ainda mais. Aqui no Brasil, apenas o Dragon Ball Z tem uma legião gigantesca de fãs, e é onde mais da metade deles lembra de cenas e de lutas marcantes. Uma coisa que o Akira já sabe fazer desde muito tempo é nomear as técnicas especiais de alguns dos personagens da obra. E se estamos falando de Dragon Ball, de cara já lembramos do Kamehameha, a técnica que foi originalmente criada pelo Muten Roshi, que também é conhecido aqui no Brasil como Mestre Kami, e foi aperfeiçoada pelo Goku e outros membros dos Guerreiros Z. Agora que contextualizamos o cenário, eu vou explicar para vocês as variações do Kamehameha. Como já foi falado, o Kamehameha original foi criado pelo Mestre Kami, e quando realizada, o usuário da técnica deve tensionar suas duas pernas, erguer suas duas mãos para frente, unindo os pulsos de ambas, e com as mãos juntas, as mesmas devem ser colocadas na lateral da cintura. Assim, a energia da pessoa, ou Ki, é canalizada em uma esfera de energia branca com detalhes azuis. A primeira versão da técnica se chama Kamehameha Maximum. A única vez que ela foi usada está no Dragon Ball, onde o Mestre Kami canaliza todo o seu poder na técnica e torna ela ainda mais devastadora, sendo até mesmo capaz de derrotar todo o exército da Força Red Ribbon. A segunda versão da técnica se chama Kamehameha Reverso. O nome se dá pela maneira que ela é executada. A pose é a mesma do original, mas em vez de ser lançado na direção do oponente, a energia é lançada no solo e propulsiona o seu usuário para cima de uma forma ainda mais veloz. Foi essa versão da técnica que o Goku usou para transpassar o corpo do Demon King Piccolo, o pai do atual Piccolo, e que mais tarde se tornaria um dos aliados dos Guerreiros Z. A terceira versão da técnica se chama Kamehameha Guiado. A pose dessa versão é a mesma das anteriores, porém é possível que o usuário lance a energia e faça com que ela siga o seu oponente até conseguir acertá-lo. Essa versão já foi usada várias vezes pelo Goku, e a mais conhecida é a que ele usa na batalha contra o Raditz no começo do Dragon Ball Z. A quarta versão da técnica não tem um nome em português aqui no Brasil. Ele só recebe um nome em inglês, que é o Fit Kamehameha. Essa versão é usada pelo Goku na épica luta dele contra o Piccolo Jr. no Dragon Ball clássico, onde ele canaliza o Ki dele para criar a esfera na palma dos pés e assim conseguir o impulso no ataque contra o Piccolo. A quinta versão da técnica se chama Super Kamehameha. A única coisa que muda dessa versão para a versão normal é que nessa versão o usuário coloca uma parcela um pouco maior de poder no golpe, e ele se torna capaz de matar uma pessoa, ou ele pode causar um dano muito sério no oponente, ou no local que a técnica atinge. Além do Goku e do Gohan conseguirem fazer essa versão da técnica, o Cell, que é o androide perfeito do Dr. Maki Gero, também consegue realizar ele quando ele está na sua forma perfeita. Além disso, o Super Kamehameha tem duas variações. A primeira delas se chama Kamehameha verdadeiro, ou True Kamehameha no inglês.
A única mudança é um percentual a mais de energia e só pode ser executado na forma do Super Saiyajin 3. O momento que essa técnica foi usada é na saga do Majin Buu, onde o Goku distrai o vilão para ajudar o Trunks a recuperar o radar do dragão em sua casa. A segunda versão do Super Kamehameha é o Kamehameha Renascido. Ele é bem mais devastador quanto o verdadeiro, pois é usado na forma de Super Saiyajin Deus. Sendo o primeiro despertar da transformação, o Goku usou essa versão contra o Bills no arco da Batalha dos Deuses, tanto no filme quanto no anime. Mesmo sendo a versão mais poderosa até então, o Bills conseguiu desviá-la de uma forma muito fácil. Essa versão não muda muita coisa, a aparência é a mesma e a posição também é a mesma, apenas o poder é acrescido, ou seja, é uma versão 10 vezes mais forte do que o normal. A próxima versão da técnica é o Kamehameha Kaioken. Essa é uma versão muito perigosa de se usar, pois requer que se use o Kaioken, uma técnica que aumenta a velocidade, o poder de luta, a força e amplifica suas outras técnicas, mas ela não pode ser usada em demasia, já que pode acabar matando seu usuário. Na luta contra o Vegeta no início do Dragon Ball Z, o Goku se arrisca a usar essa versão da sua técnica com o Kaioken 3 vezes aumentado. E mesmo assim o Vegeta consegue resistir. Assim não lhe resta a opção a não ser usar o Kaioken aumentado 4 vezes. Porém, o Goku usou novamente a mesma versão da técnica, porém extrapolando o limite de 4 vezes e indo para 20 vezes, o que debilitou muito o seu corpo durante a luta contra o Freeza. A próxima versão se chama Kamehameha Múltiplo ou Kamehameha Multiplicado, e ela é uma versão onde são necessários vários lutadores para realizar, sendo esta a versão que tem mais variações ao longo de todo o Dragon Ball. Sendo uma técnica que reúne vários guerreiros, a primeira variação dela é usada por Goku, Kuririn e Yantia. A segunda variação, que é a mais conhecida, é usada por Goku e Gohan contra o Cell na sua forma de Super Cell, que é chamado de Kamehameha pai e filho. A terceira variação, que também é muito conhecida, é usada pelo Gohan e pelo Goten contra o Broly no segundo filme que ele aparece, e ele é chamado de Kamehameha de irmãos. A quarta variação acontece também no segundo filme do Broly, onde o Goku, em uma versão espiritual, ajuda os seus filhos a derrotarem o lendário Super Saiyajin, o empurrando na direção do Sol, e essa variação se chama Kamehameha Família. A quinta variação é vista em muitos momentos do Dragon Ball GT, onde o Goku e a Pan, a sua neta e também filha do Gohan, usam a técnica, e assim é feito o Kamehameha avô e neta. A sexta variação é realizada pelo Goten e pelo Trunks no terceiro e último filme do Broly, e esta é uma versão usada para destruir o clone do Bio Guerreiro, tendo a ajuda até do próprio Kuririn, e essa versão é chamada de Kamehameha de amigos. A próxima versão é o Kamehameha duplo. Nessa versão, o lutador que a usar é capaz de lançar a mesma energia da versão normal, só que em cada uma de suas mãos. O Goku usou essa versão no filme A Árvore do Poder, contra aqueles soldados do Turles. A próxima versão da técnica é o Kamehameha triplo. Essa versão não muda muita coisa da versão dupla, apenas que o usuário consegue lançar uma terceira esfera de energia proveniente da aura envolta em si, mais precisamente do coração. Essa versão é usada pelo Goku no filme Uma Vingança para Freeza, para derrotar 3 dos soldados das Forças Especiais Cooler. A próxima versão é o Kamehameha Gêmeos, e ela foi usada 2 vezes no Dragon Ball Z pelo Goku e pelo Gohan. Essa é uma versão da técnica muito parecida com o Kamehameha guiado, mas diferente dessa versão, o usuário cria 2 pequenas esferas de energias como se fossem uma esfera de energia normal, e assim podendo lançar contra o oponente uma de cada vez. O Goku usou essa técnica para criar uma distração contra o Freeza, e o Gohan usou para criar uma distração contra o Dabura na saga do Majin Buu.
A próxima versão da técnica é o Kamehameha Enfurecido, e ela apareceu na série pelo menos 2 vezes. Essa é uma das poucas versões em que a cor da energia muda para amarela. Apesar de ser bastante versátil, a versão enfurecida da técnica é usada pelo Goku quando ele entrega uma parte da sua energia para o Freeza quando esse tem o seu corpo cortado por 2 dos seus discos de navalha. E não aceitando a derrota, o Freeza desperdiça a energia do Goku em uma rajada de Ki que é suprimida pelo Kamehameha Enfurecido do Goku, no qual ele consegue realizar com apenas uma das mãos. Ele tinha aparecido no Dragon Ball clássico, mas foi apenas no Dragon Ball Z que veio a receber um nome. Ainda no Dragon Ball Z, no filme Gohan e Trunks, os Guerreiros do Futuro, o Gohan do futuro utiliza essa técnica após perder o seu braço contra os androides 17 e 18. A próxima versão da técnica é o Kamehameha Voador. Essa versão é a mesma do Kamehameha original, porém a pose de canalização deve ser feita quando o usuário estiver em pleno voo. O Goku utilizou essa versão durante a sua luta contra o Cell nos Jogos do Cell, porém ele consegue desviar do ataque, mas o Goku ganha tempo para aplicar uma cotovelada no vilão. A próxima versão é o Kamehameha Teletransporte. Essa é uma versão que exige uma combinação entre o Super Kamehameha e a técnica do teletransporte. Para ser realizado, o usuário precisa canalizar o seu Ki para fazer o Super Kamehameha com um pouco mais de energia do que o mesmo. E quando a energia estiver totalmente carregada, o teletransporte é feito e a energia é disparado contra o inimigo. O Goku usou essa técnica para ferir o Cell durante a sua luta contra o vilão na saga Cell. A próxima versão da técnica é o Ultimate Kamehameha. Essa é uma técnica feita exclusivamente pelo Gohan quando ele está transformado no Super Saiyajin 2. Após atingir a segunda transformação, o Gohan humilha o Cell ao demonstrar que nem a forma perfeita dele é capaz de superar o poder dele. Sendo assim, o vilão se vê obrigado a usar o seu Kamehameha Destruidor, a fim de derrotar o Gohan e destruir o planeta Terra com todos os seus habitantes. O Cell lança o ataque, mas o jovem Saiyajin nem faz qualquer movimento. Ele apenas recita o nome da técnica, Kamehameha. E assim que a energia do Cell chega bem perto, o Gohan posiciona suas mãos no lado da sua cintura e dispara a energia gritando a sílaba Ha. Como já foi citado anteriormente, a próxima versão da técnica se chama Kamehameha Destruidor. A única vez que ela foi usada foi pelo Cell na saga do Cell. Ela consiste em reunir uma gigantesca quantidade de energia que o Cell fez de uma forma bem fácil e disparar contra o oponente, matando, explodindo tudo em volta, chegando até destruir um planeta. Porém, ainda que essa versão seja um tanto quanto poderosa, ela acabou sendo superada pelo Ultimate Kamehameha do Gohan. No final da saga do Cell, nós fomos apresentados a transformação de Super Saiyajin 2 despertada pelo Gohan. Porém, após o Cell se autodestruir e consequentemente causando a morte do Goku e dos habitantes do planeta do Senhor Kaiô, ele volta ainda mais forte por causa das células regenerativas do Piccolo, se transformando assim no Super Cell. E com o teletransporte que ele aprendeu do Goku, ele volta pra Terra, mata o Trunks, humilha o Vegeta e entra numa disputa de Kamehameha com o Gohan, que fica enfurecido após ter seu braço dilacerado pelo vilão. Como seu golpe final para destruir tudo, o Cell realiza o Kamehameha Solar, e essa é uma versão 100 vezes mais poderosa do que o Destruidor, pois exige uma quantidade de energia muito maior do que a energia do Sol, que na forma do Super Cell, o vilão conseguiu realizar de uma forma bem simples. Assim como o Kamehameha Enfurecido, a próxima versão da técnica muda de cor e é realizada apenas pelo Gohan na saga do Majin Buu e no filme O Renascimento da Fusão. Ela se chama Kamehameha Elétrico, pois a sua cor é amarela, mas a sua pose de disparo é a mesma da versão normal. A próxima versão
é o Kamehameha Majin. Essa é uma versão do Super Kamehameha feita exclusivamente pelo Majin Buu gordo. Ela tem uma coloração rosa, um tipo característico da energia do vilão, porém, quando ele se separa da sua parte maligna, que é o Evil Buu, o ataque fica da mesma cor que é lançada normalmente. Ela também é chamada de Kamehameha Imitação, e esse nome não é à toa, pois quando o Goku e o Vegeta salvam todos aqueles que foram absorvidos pelo vilão, ele retorna à sua primeira versão, o Kid Buu, e consegue usar a técnica normalmente. A próxima versão é o Kamehameha Contínuo. A versão se parece com a versão do Kamehameha Guiado, mas ao contrário de poder controlar a direção do disparo, o usuário pode canalizar rapidamente a técnica na forma de esferas de energia pequenas e que podem ser disparadas de forma contínua, bem como diz o nome da técnica. Quem usou foi o Goku, o Gohan, o Goten e o Trunks, que são seus principais usuários. A mais conhecida delas é quando o Goku volta para a Terra e enfrenta o Majin Buu depois de ter absorvido o Gotenks e o Piccolo. Uma outra versão conhecida do Kamehameha é o Big Bang Kamehameha. Essa é uma versão que combina o Big Bang Attack do Vegeta com o Kamehameha do Goku. E essa versão só pode ser utilizada pelas fusões dos rivais, o Gogeta Super Saiyajin 4 e o Vegito. Essa versão também tem uma variação, que é o Big Bang Kamehameha aumentado 100 vezes. E é preciso uma enorme quantidade de energia para ser realizada, pois se a fusão foi feita e os usuários estiverem com pouca energia, a técnica vai gastar energia demais para a fusão continuar se sustentando e ela vai se desfazer. A próxima versão da técnica é o Kamehameha Transformador. Essa é uma versão exclusiva do Ubi, que é a reencarnação humana do Kid Buu, que se fundiu com o Majin Buu gordo, conseguindo assim uma boa parte dos seus poderes que também vinham do Kid Buu. Essa versão, que é exclusiva do Ubi, utiliza o raio transformador do Majin Buu gordo junto com o Kamehameha, que pode fazer com que o oponente se transforme em chocolate. Ou seja, é uma versão tanto quanto cômica de ser usada, mas é uma das técnicas que o Ubi usou contra o Baby no Dragon Ball GT. Mas quando o Goku entra na luta contra o Baby, ele desperta a forma do Super Saiyajin 4 e apresenta para o mundo uma nova versão da sua principal técnica, aquela que fez parte de muitos memes pela internet, onde até o dublador do Goku, o Wendell Bezerra, fez uma piada com essa técnica. Essa é a versão do Kamehameha 10 vezes aumentado. A primeira vez que o Goku usa, ela tem uma coloração normal de um Kamehameha, mesmo que ela tenha um poder 10 vezes maior que o normal. A segunda vez que ela aparece, o poder de 10 vezes aumentado tem um efeito ainda mais devastador, o que é refletido na coloração do ataque, que se torna vermelho com detalhes negros. O Goku também utilizou essa versão quando se transformou no Super Saiyajin Deus, naquela parte do anime onde ele luta contra o Hit. Essa é uma das versões mais poderosas da técnica, pois combina o Final Flash do Vegeta com o Kamehameha do Goku, e assim nasce o Final Kamehameha. Essa versão também é exclusiva das fusões, mas até agora o único a realizar essa versão da técnica foi o Vegito. Porém, essa técnica ficou conhecida primeiramente nos jogos de Dragon Ball, e depois disso que ela foi introduzida no anime através da saga Zamasu. Essa pode ser uma das versões mais poderosas já apresentadas aqui. Durante a saga do Torneio do Poder, o Goku atingiu um nível de poder jamais visto em toda a série, tanto que até mesmo os deuses ficam de pé para observá-lo lutar. Ele despertou o instinto superior, e no meio das lutas, Caulifla e Kale se fundem e se tornam a Kefla, que não conseguem rivalizar com o Goku nesse estado, mesmo com ela atingido o nível de Super Saiyajin 2. E para derrotá-la, o Goku utilizou o Kamehameha superior, mas com um certo controle, pois com muita energia ela poderia ter matado as lutadoras. Voltando ao Dragon Ball GT, uma versão curiosa do Kamehameha é utilizada por um dos inimigos do Goku na saga dos Dragões Malignos. Ele também canaliza as energias como o Goku e os outros guerreiros Z fazem, mas a sua pronúncia não é a mesma. Ele a chama de Kamehameha.
E mesmo tendo esse nome, ele ainda causa um enorme estrago quando é realizado, justamente porque o inimigo é um gigante, o dragão de 7 estrelas. Porém, a dublagem brasileira não traduziu desse jeito. O dublador fala o nome certo da técnica durante a interpretação do personagem. No Dragon Ball Super, na saga Zamasu, o Goku Black consegue utilizar a técnica do Kamehameha, mas a energia muda da cor branca com azul para branco com preto, dando assim o nome de Black Kamehameha, que é feita do mesmo jeito que a técnica normal, mas com um acréscimo de energia por conta do imenso poder dele. Quando este se transforma em Super Saiyajin Rosé, o poder da técnica aumenta e se torna um Rosé Kamehameha. A última versão até então do Kamehameha apareceu no filme Dragon Ball Super Broly, onde o vilão clássico foi trazido só que com uma nova história e uma nova roupagem para os tempos atuais. Porém, antes disso, o Goku utiliza uma versão da própria técnica do Kamehameha, no qual ele usa o Kamehameha normal e depois dispara pequenas esferas de energia, e assim é a versão chamada de Kamehameha Blaster. Mas depois disso, os rivais se fundem para formar um novo Gogeta que se transforma em Super Saiyajin Azul, e ele utiliza a segunda versão do Kamehameha apresentada nesse filme, que é o Ultra Kamehameha. Só que esse ataque tem uma energia tão elevada que poderia ter matado o lendário Super Saiyajin se ele não tivesse sido salvo pela T-Lai e pelo Lemo, que são os dois novos personagens introduzidos aqui. Claro que existem algumas outras versões da técnica que foram criadas nos jogos, mas algumas delas não têm grande relevância, até porque não aparecem nos animes, então elas ficaram de fora desse vídeo. Mas se vocês quiserem saber quais são as outras versões que ficaram de fora, eu vou deixar uma lista aqui na descrição do vídeo com todas essas versões, tantas as que eu apresentei aqui no vídeo, junto com as versões que ficaram de fora da lista. Só para contabilizar, aqui nesse vídeo tiveram 38 versões do Kamehameha que nós tanto amamos. Então, meus caros amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e não se esqueçam de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e com seus amigos para divulgar o vídeo e o canal. Ativem o sino das notificações para vocês sempre ficarem sabendo quando tiverem vídeos novos. E se você quiser conversar comigo ou quiser me indicar um tema para vídeo, siga as minhas redes sociais aqui na descrição para ficar por dentro de todas as novidades que eu trouxer e assim você não vai perder mais nada, tá certo? Eu espero ver vocês no meu próximo vídeo. Até a próxima. Fiquem com Deus e tchau!